Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Desta vez eu estarei fazendo uma leitura sinótica acerca da Confissão de Pedro. Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente a grande diferença que acaba existindo entre a versão de Mateus, que acaba sendo a mais conhecida, das versões de Marcos e Lucas. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e não deixe de assistir o vídeo até o final. Vamos então ao vídeo. Vamos agora à leitura sinótica da Confissão de Pedro. Lembrando que a leitura sinótica é nós compararmos uma mesma passagem, como ela se comporta nos evangelhos sinóticos. Lembrando que os evangelhos sinóticos, eles possuem muitos versículos em comum, muitas passagens em comum, mas você tem nuances, e é justamente isso que é analisado aqui nessa proposta de comparação sinótica. Então, vamos lá. Em todas as passagens sinóticas paralelas, encontra-se a mesma sequência. Confissão de Pedro, seguida do primeiro anúncio da paixão e ressurreição, como está aqui, Mateus, Marcos e Lucas, discurso aos discípulos para cada um levar a sua cruz, e termina com a menção da transfiguração no monte. Em Marcos, tanto a confissão de Pedro quanto o primeiro anúncio da paixão e ressurreição estão intimamente relacionados, devendo ser, portanto, mais adequadamente analisados em conjunto, como fica igualmente evidente nas passagens paralelas de Lucas 9, 18 a 22 e Mateus 16, 13 a 23. Nessa última, ambas encontrando-se mais desenvolvidas. Vamos analisar isso. Assim, prefere analisar Marcos 8, do 27 ao 33 em conjunto, Almeida Revista Corrigida, Evans com o título A Confissão e Repreensão de Pedro e Myers com o título Crise Confessional. Ou seja, para entender todo esse conjunto, né? Pedro, no momento, ele é, digamos assim, o herói, falando através dos discípulos, fazendo uma bela confissão, e logo depois ele é repreendido. Então, isso aqui, por isso que Myers fala de crise confessional. Agora, outros preferem analisar separadamente, colocando, e aí é interessante como o versículo 30, ele pode ser colocado tanto na primeira quanto na segunda. Na verdade, é um versículo ponte, que serve para encerrar essa primeira parte e também começar a segunda. Então, coloca o versículo 30 junto ao contexto de 8, 27 ao 29, a Almeida Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Na nova tradução na linguagem de hoje. Igualmente, coloca o versículo 30 junto ao contexto de 8, 27 a 29, Hendrickson, com o título A Confissão de Pedro e a Ordem Estrita de Cristo, para não divulgar isso para ninguém, e Mulholland, com o título A Confissão dos Discípulos. Agora, outros colocam o versículo 30 junto ao contexto de 8, 31 ao 33, ou seja, começando essa segunda passagem, como Roland Maynet e Collins e Attridge. Collins e Attridge encontram um contexto que pega desde o capítulo 8, versículo 7, até o primeiro versículo do capítulo 9, acerca do mistério revelado. Agora, segundo Roland Maynet, esse contexto ele vai além.
toda a sequência que vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 9, versículo 13, que ele dá o título de O Novo Adão, abrange 5 passagens dispostas concentricamente em torno da temática de confissões e anúncios da paixão e ressurreição, com o discurso aos discípulos acerca da necessidade de levar a cruz no centro. É como estamos mostrando aqui. Veja como há a correspondência. Você tem 2 confissões e 2 anúncios da paixão e ressurreição. E no centro fica o discurso aos discípulos. Então começa assim: A. Confissão de Pedro na estrada de Cesareia, lá no capítulo 8, versículo 27 ao 29. B. Primeiro anúncio da paixão e ressurreição, capítulo 8, versículo 30 ao 33. Aí no centro, discurso aos discípulos, capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1. Ou seja, é interessante, abrindo parênteses, o versículo 1 do capítulo 9 deveria ser o último versículo do capítulo 8. É porque vamos lembrar que essa divisão de capítulos e versículos, ela foi feita de uma maneira que hoje descobrimos que não respeitou certos contextos. Lembrando que, originalmente, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, sequer havia separação entre as palavras. Isso foi feito muito posteriormente. Agora, a linha, confissão do Pai sobre uma alta montanha, lá no capítulo 9, versículo 2 ao 8. E Belinha, segundo o anúncio da paixão e ressurreição, no capítulo 9, versículo 9 ao 13. Especificamente sobre a confissão de Pedro, a semelhança entre o relato de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 ao 29, e o versículo 30. Destaquei aqui o versículo 30 porque, como eu disse, ele funciona como uma espécie de versículo ponte. Então, a semelhança entre o relato de Marcos deste evento e os relatos, respectivamente, de Mateus, lá no capítulo 16, versículos 13 ao 20, e de Lucas, no capítulo 9, versículos 18 ao 21, é impressionante, assim como o contraste entre eles. Então, como eu disse, são evangelhos sinóticos porque trazem várias passagens sendo analisadas em conjunto, em paralelo, até muitos versículos que são repetidos até na mesma ordem de palavras, como vamos ver daqui a pouco, mas também não deixa de ter suas particularidades. Senão, não haveria necessidade, digamos assim, de 3 evangelhos sinóticos. Primeiro, a semelhança. Note os seguintes paralelos. Na verdade, vou mostrar aqui num quadro, né? Tanto as semelhanças quanto as diferenças. Então, está aqui a correspondência. E cada uma dessas correspondências eu vou analisar agora com maiores detalhes. Então, começando lá, Marcos 8, 27, Mateus 16, 13 e Lucas 9, 18. Vamos lá. Como está lá em Marcos? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Como está lá em Mateus 16, 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E, finalmente, Lucas 9, 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Note aqui essas particularidades. Em Marcos, fala de Jesus interrogando, né, junto com seus discípulos, fala das aldeias, né, localiza Cesareia de Filipe, falando especificamente das aldeias, né, de Cesareia de Filipe, e diz que a pergunta foi feita no caminho. Note que em Mateus muda, ao invés de falar que Jesus saiu, está falando de Jesus chegando às partes de Cesareia de Filipe.
e complementa aqui falando do Filho do Homem. Como nós vamos entender aqui? Para Marcos, ele prefere usar a questão das aldeias e ele salienta muito caminho. Você vai prestar atenção como a palavra caminho vai ser explorada no Evangelho de Marcos. Já Mateus, ao invés de falar de aldeias, fala de partes de Cesareia de Filipe. Essa palavra partes, mere, ele é muito explorado no Evangelho de Mateus. O fato de ele acrescentar filho do homem é porque é uma expressão muito trabalhada também no Evangelho de Mateus. Agora, notem como é bem diferente em Lucas. Ele não fala de Cesareia de Filipe e mostra que isso acontece quando Jesus está orando em particular. Por que essa questão do orar em particular? O Evangelho de Lucas salienta muito Jesus orando, porque quer mostrar Jesus como o homem perfeito, como aquele que é um exemplo enquanto homem. E por isso apresenta Jesus em muitas situações orando. E aqui ele faz questão de salientar a multidão, ou como seria uma tradução mais adequada, né? Porque aqui orloi está no plural, então as multidões. Vamos agora à continuidade. E eles, lá em Marcos 8:28, e eles responderam, João Batista e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Mateus vai seguir essa ordem, mas acrescenta Jeremias, porque o profeta Jeremias tem toda uma atenção dentro desse evangelho, a ponto de, lá no final, uma menção de uma passagem do profeta Zacarias ser creditada a Jeremias. Olha como coloca Lucas. Ele não, o acréscimo de Jeremias é só de Mateus. Ele segue a fraseologia de Marcos, mas olha como ele coloca aqui ligeiramente modificado. Respondendo eles, disseram João Batista, outros Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. Por que ele especifica como um dos antigos profetas ressuscitando? Porque o Evangelho de Lucas está sendo escrito para os gregos e eles têm dificuldade de entender essa questão da ressurreição. Então tem que explicar. Porque, como está em Marcos, eles vão se perguntar, mas como assim um dos profetas? O que aconteceu? Como é que eles retornaram à vida? Está aqui, por isso que ele tem que explicar, como um dos antigos profetas tendo ressuscitado. Dando continuidade. Aqui eu fiz questão de colocar de maneira interlinear o texto grego. Mesmo que você não entenda o grego, você vai perceber como você tem aqui as mesmas, aqui um exemplo, onde você tem as mesmas palavras na mesma ordem. Então, aqui, você não tem praticamente nenhuma diferença em relação aos três evangelhos. E ele lhes disse, mas a vós, quem dizeis que eu sou? Lá no início de Marcos 8:29, ou seja, na parte A do versículo 29. Aí depois Mateus 16:15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Lucas 9:20, na parte A, e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Isso mostra como há uma dependência literária. Lógico que Deus, ele inspirou os escritores, mas eles não deixam de ter uma influência literária. E segundo muitos escritores, é Marcos que tem a preeminência. Teria sido Marcos que serviu de molde, digamos assim, para os outros evangelhos sinóticos. Dando continuidade. Agora, é bem interessante aqui os pequenos detalhes que vão ser diferentes. Marcos 8:29, parte B, e respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Aí veja como Mateus 16:16 colocou. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Ou seja, ao nome Pedro acrescentou Simão, ou seja, essa questão do duplo nome vamos analisar daqui a pouco, por quê? E ao título Tu és o Cristo, colocou o Filho do Deus vivo. Porque isso aqui é importante para o Evangelho de Mateus. Não basta ser o Cristo, ou seja, o ungido que foi prometido lá no Antigo Testamento. Ele também é o Filho do Deus vivo. Esse acréscimo é importante para aqueles que não estão habituados com a cultura semítica. Vamos explicar isso melhor daqui a pouco. Aí, como está em Lucas, então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. É interessante que, como aqui está para os gregos, você, tanto Marcos quanto Mateus, coloca o tu. Tu és o Cristo. Nota que eu coloquei és entre colchetes, porque o verbo sequer aparece aqui no texto grego de Lucas. Então, está assim. Então falou Pedro e disse: o Cristo de Deus. Porque essa é uma maneira mais adequada para a audiência grega. Dando continuidade. Marcos 8,30. E admoestou-os, Epitimal, para que a ninguém dissessem aquilo dele. Aí Mateus 16:20. Então, mandou de Astelo aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Veja a diferença. Há uma admoestação em Marcos. Já Mateus salienta que há uma ordem expressa da parte de Jesus. Em Marcos, pede para que ninguém dissesse isso dele. Já em Mateus, especifica os discípulos. E outra coisa, enquanto Marcos fala de maneira, um tanto vaga, que ninguém dissesse aquilo dele, aquilo que acabou de ser dito. Só que essa confissão, ela é de extrema importância para Mateus, tanto é que ela vai desenvolver mais ainda, vamos ver daqui a pouco. E é por isso que especifica que ele era o Cristo lá em Mateus. Aí no texto de Lucas, volta a falar de admoestação, mas junta a palavra mandou, ou seja, ele vai juntar o texto, vai fazer uma espécie de mix, no texto de Marcos com o texto de Mateus, só que para o verbo mandar, ele utiliza parangelo, que tem a nuance de anunciar ou instruir. Essa questão de instruir, mais de acordo com aquela visão que Lucas quer passar de Jesus como o grande mestre. Um homem perfeito também é um grande mestre. Então, assim ficou o texto de Lucas 9:21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso. Notem que pulou-se aqui os versículos 17 a 19 de Mateus 16. Por isso, com exceção de Mateus 16, 17 ao 19, em todos os três evangelhos, a sequência é a mesma e até a fraseologia, em grande medida, é idêntica. A relação literária entre as três narrativas seria a explicação mais lógica. E aqui eu volto a salientar, segundo muitos, muito dependente do Evangelho de Marcos, que hoje, para a maioria dos estudiosos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Todavia, existem variações suficientes para demonstrar que os evangelistas não eram meros copistas. Acabamos de analisar isso. Cada escritor do Evangelho conta a história da maneira como o Espírito o guia, o que implica que cada um usa o seu próprio estilo. Ou seja, os escritores bíblicos não eram simples amanuenses, mas Deus, ele, de uma certa forma, vamos dizer assim, respeita a particularidade, a individualidade de cada um. É isso que alguns teólogos sistemáticos chamam de
inspiração orgânica da Bíblia, e não uma inspiração, entre aspas, mecânica. Portanto, por ser peculiar a este evangelho, passamos agora a fazer uma breve análise do trecho de Mateus, no capítulo 16, versículo 17 ao 19. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A expansão própria de Mateus 16, 17 a 19, que é específica do Evangelho de Mateus, como nós observamos, não aparece nos demais evangelhos. Busca mostrar uma igreja dual, composta por crentes gentios e crentes com cultura semítica, talvez até mesmo oriundos do judaísmo. É a mesma situação exposta lá em Atos, no capítulo 6, versículo 1, ao falar de gregos e hebreus na igreja. Por isso, desde Mateus 16, 16, salienta-se o duplo nome de Simão, Pedro, ou seja, Simão, que lembra a questão semítica, de a cultura aí com influência judaica, e Pedro, que é um nome grego, mas que é equivalente ao aramaico Kefá, ou seja, Cefas. E aí nós entendemos por que Mateus 16, 16 faz questão de chamá-lo não apenas de Pedro, mas Simão Pedro. Porque isso é uma particularidade do Evangelho de Mateus. Apesar da tradição que vem lá desde Eusébio de Cesareia, dizendo que Mateus foi escrito especificamente para os judeus, quando você vai ler com atenção o Evangelho de Mateus, está falando de uma igreja que, na verdade, é dual. É uma igreja composta por gentios e oriundos do judaísmo. É o mesmo que aparece lá em Atos, no capítulo 6, 1. Dando continuidade, no versículo 18, Jesus intencionalmente usa duas palavras gregas que, embora não sejam idênticas, têm um sentido estreitamente relacionado. Eis o que ele disse: Você é Petros, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou seja, nas traduções não tem como manter essa diferença sutil, só é percebido no texto grego. Que a gente poderia colocar assim, significando: você é uma rocha, e sobre o rochedo ou penhasco do Cristo, o Filho do Deus vivo que se lhe revelou e a quem você confessou, edificarei minha igreja. Por isso, Lutero comenta nessa passagem: se sob esta pedra entendemos o poder do Papa, ou seja, entendendo que é pedra que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, vê o que estamos fazendo. A primeira conclusão é que a igreja primitiva dos apóstolos não foi igreja, porque Pedro, para prová-lo com argumentos sólidos, ainda se encontrava em Jerusalém 18 anos depois e ainda não tinha visto Roma, o que se evidencia da epístola de Paulo aos Gálatas, como pode ser conferido lá no capítulo 1, versículo 17, até o capítulo 2, versículo 9. Portanto, ela não está edificada sobre a pedra, ou seja, Pedro, isto é, o poder da igreja romana, como expõe alguns decretos, mas sobre a fé confessada por Pedro em nome da igreja toda, visto que a igreja universal e católica existiu tanto tempo antes da igreja romana. Então, esta é a pedra sobre a qual está edificada a igreja.
a confissão de Pedro de que ele não apenas é o Cristo, mas o Filho do Deus vivo. A designação Simão Bar-Jonas, isto é, Simão, filho de Jonas ou de João, como está lá em João 42, a pessoa referida era uma lembrança do que ela era por natureza, simplesmente um filho humano de um pai humano. Ele era um homem que de si mesmo não poderia ter contribuído com nada que fosse importante. Era apenas um ser humano entre muitos outros. Tal reminiscência será seguida resumidamente por uma afirmação de que, pela graça, esse mesmo Simão Bar-Jonas se transformou em, especificamente, um digno portador do nome Cefas, que é o nome aramaico, ou Pedro, que é a forma grega. Então, aqui está a bibliografia que nós utilizamos para este vídeo. E nós também temos aqui até mesmo a obra que eu utilizei, seja para Amós, Provérbios, essa obra aqui de Martim Lutero, que eu tirei a citação que eu acabei de fazer, e também a bibliografia específica sobre o Evangelho de Marcos, que nós temos tanto essas obras na língua inglesa, como também essa importante obra de Henderson na língua portuguesa, essa obra de Meiner em italiano e mais essas duas obras aqui na língua portuguesa. Que Deus abençoe e lembrando que eu tenho também um canal no YouTube e nesse canal eu tenho uma playlist especial acerca do Evangelho de Marcos, que eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo. Deus abençoe.